Ô Mari, a Pri prefere passar o slide. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Como é que fala? Você tira a apresentação para eu tentar colocar ela aqui, por favor? Bom dia, meninas, tudo bem? Eu sou a Priscila, vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso universo feminino. E, nossa, eu estava comentando aqui com a Ju, né, que eu tive, a minha manhã já foi bem conturbada. Eu acho que é tão complicado, às vezes a gente tem mil coisas para fazer, filho para arrumar, e aí tem que se trocar, tem que fazer maquiagem, leva para a escola, e eu acabei me atrasando um pouquinho para começar a palestra, peço desculpa para vocês, tá? A intenção hoje dessa palestra é que a gente tem o dia 8 de março, que fala sobre a nossa força, sobre as mulheres. Então, eu quis trazer um tema interessante de desvendar os nossos porquês, de saber o porquê a gente age de determinada forma. Eu quero que vocês se sintam à vontade, quando eu estiver explicando, se vocês precisarem fazer alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, não tem problema, tá? Vocês podem falar, não tem problema nenhum. O único momento que eu vou pedir para que a gente se concentre é num exercício que eu vou fazer mais para frente, mas aí eu vou falando e vocês vão me seguindo, tá bom? Então, eu vou começar aqui, sejam muito bem-vindas, agradeço a presença de quem está aqui, que queira me ouvir um pouquinho, tá bom? Vamos lá, então. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, é interessante a gente saber quem está falando com a gente, né? Então, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, sou administradora, tenho MBA em gestão de pessoas, gestão empresarial, né? Eu trabalhei já há 25 anos que eu estou nesse mercado corporativo e eu acabei fazendo curso de psicanálise porque é uma área que eu sou apaixonada por isso. Acho que é um dos grandes segredos da gente se dar bem na vida, é você saber lidar com as pessoas. Então, a psicanálise, ela explica muito exatamente o tema da palestra, os porquês, né? O porquê a gente age de determinada forma e a gente acaba entendendo um pouco o outro também. A gente acaba vendo por que aquela pessoa está fazendo isso. O que será que está levando aquele comportamento? Então, eu sempre gostei muito da psicanálise, sempre fiz terapia. E quando eu comecei a fazer terapia com a psicanálise, né, que é algo assim que cura traumas, que a gente vai entendendo o que é aquele determinado problema, por que eu estou desse jeito. Então, a psicanálise, ela age muito no nosso inconsciente. A gente vai trabalhar partes do cérebro que a gente não consegue acessar, né, no nosso cotidiano, tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui sobre a gente, sobre nós, mulheres, tá? Então, eu não sei se vocês já tinham conhecimento disso,
Hoje se trata muito desse tema, né, de saúde mental e falar e como que é a estrutura, que a mulher é diferente, que o homem age de determinada forma. Então, ele é fisiologicamente mais jovem que o cérebro masculino, né? Claro, tendo a mesma idade, o nosso cérebro ele é mais jovem que o cérebro masculino. Ele envelhece menos que o cérebro masculino. Então, a gente tem também um hipocampo maior, a gente consegue processar as emoções e a parte analítica, e isso faz com que a gente tenha uma bela de uma intuição, e a gente, quando cisma com algo, geralmente a gente está certa, né? Quando a gente tem um emocional equilibrado, geralmente a gente está certa quando a gente tem algum tipo de intuição, porque o nosso cérebro ele consegue concentrar as informações de forma que a gente pese o lado analítico e o lado emocional também, né? Então, a gente tem a parte hormonal, que impacta totalmente no comportamento do nosso cérebro. Falando um pouquinho da nossa TPM, a TPM ela traz o que o nosso inconsciente esconde durante todo o mês. Se vocês repararem, quando a gente está de TPM, a gente fica mais sensível à parte de rejeição. Se a gente teve algum problema disso na infância, tipo, eu tive uma rejeição, eu tive um problema com pessoas que gritam comigo. Se isso acontece, às vezes, na época da TPM, a gente sente muito mais, a gente fica muito mais sensível. Então, eu faço uma leitura que Deus, ele permite que a gente, com a vinda da nossa menstruação, a gente jogue fora toda essa sensação e a gente comece de novo. A mulher, ela consegue se renovar muito mais fácil. Então, quando a gente está de TPM, começa a reparar nesses sintomas para que a gente entenda o que está lá no nosso inconsciente. Será que a gente não está escondendo tudo isso durante um mês? E nessa época, Deus está mostrando para você que você precisa cuidar dessa parte? Então, um questionamento que eu comecei a fazer. E, por incrível que pareça, os sintomas começam a diminuir quando a gente tem consciência. A psicanálise chama isso de trazer isso para a luz. Quando a gente traz esse tipo de comportamento e entende, nossa, eu acho que eu estou brava assim porque eu estou de TPM, para o nosso companheiro, para o nosso filho, para o nosso colega de trabalho, é muito mais fácil lidar com a gente, né? A gente, como não faz nada sozinho, o ideal é que a gente consiga lidar com as outras pessoas também. E até tem uma piada aqui que essa TPN, eu fui casada 12 anos com uma pessoa que ela falava que eu tinha TPN, que era atenção pós-nascimento, que eu já tinha nascido, já estava de TPM. Então, é algo engraçado, né? Falei tanto que ele virou ex, né? Porque TPN, ele me chamava de TPN. E toda vez que eu estava de TPM, ele gostava de ficar me provocando e tal. Mas é bem engraçado. Se a gente começar a reparem na época da tensão pré-menstrual de vocês, se tem sentido o que eu estou falando agora. Outros pontos que eu gostaria de abordar também com relação ao que Freud fazia com as mulheres. Freud é o pai da psicanálise e ele estudou muito a psique feminina. E algo muito interessante que tem nos estudos dele, tem até um filme que fala sobre isso, que é quando ele visitava os manicômios, ele fazia um trabalho com as mulheres. Não quer falar? Não. Tá. Então tá, achei que alguém queria fazer alguma pergunta. Meninas, se vocês estiverem me ouvindo bem, me avisem aqui, tá bom? Por favor, manda uma mensagem ou pode falar aí pelo áudio mesmo. Então, e o que ele fazia era estudar as mulheres que tinham a cegueira, algumas eram aleijadas, elas realmente não caminhavam, não enxergavam, e com o processo de hipnose, ele conseguia provar que aquela doença era uma doença psicossomática, que era uma doença da mente. E aí, na hipnose, a mulher, ela caminhava, ela enxergava, quando elas não falavam na hipnose, elas falavam, conseguiam verbalizar. Então, é para a gente entender o poder que tem a nossa mente, da gente cuidar da nossa mente. Então, ele fazia esse tipo de trabalho e ele provou muitas vezes que as mulheres, elas estavam com problemas mentais, não exatamente com problema físico, né? Então, outras questões que eu acho legal de falar também, a questão de ser mãe. Eu não sei quantas aqui são mães, eu, graças a Deus, sou mãe, sou muito feliz com a maternidade, gosto muito de trabalhar também,
Porque tem mãe que fala, não, a gente vai ser só mãe. Não, eu amo trabalhar e também amo ser mãe. E ser mãe ativa novas conexões neurais, né? E outro ponto importante e interessante é que o seu filho sempre vai carregar uma parte de você com ele e a parte dele sempre vai estar em você. As células da mãe com o filho, elas se misturam. Eu acho isso muito lindo. Por isso que a gente sempre sente quando o nosso filho não está bem, quando acontece alguma coisa. Então, é algo muito forte que eu acho que Deus, ele caprichou muito nas mulheres. Ele caprichou na sensibilidade, na forma como a gente faz as coisas, o capricho que a gente tem de cuidar dos outros. Então, eu vejo muito características divinas na mulher, em nós mulheres, né? E aí, o que acontece? O nosso cérebro ele tem mais facilidade para atividades práticas. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes faz algumas mal feitas, mas faz. A gente consegue conciliar tudo, equilibrar tudo, e ainda por cima consegue, depois de um tempo, ver e falar, nossa, tá dando certo, tô conseguindo fazer academia, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar do meu cabelo, eu consigo cuidar da minha pele, eu consigo, sei lá, manter uma dieta, e tudo isso acaba fluindo. A gente precisa se esforçar muito, mas sempre acaba fluindo. Eu queria convidar vocês agora para a gente fazer uma caminhada mental, tá? Esse é um exercício que a hipnoterapia faz, tá? A, a psicanálise, ela trabalha muito, sim. Agora a gente vai acessar algumas partes do nosso cérebro que a gente não acessa normalmente. E é algo assim, é uma hipnose leve, não é nada, ninguém vai entrar num sono profundo, que não vai acordar, não. É só para a gente se concentrar agora na parte do nosso inconsciente. Então, eu quero sugerir que vocês, eu não sei se vocês podem, porque vocês, algumas estão na loja, mas se vocês não puderem fechar os olhos, tudo bem, mas que acompanhem o raciocínio e comecem a seguir os comandos que eu vou dar agora, tá? É para a gente sair mais leve dessa sessão aqui, dessa sessão, né, terapeuta falando, dessa palestra, para que a gente consiga identificar algumas questões nossas, de repente, se quem não faz terapia comece a se interessar para fazer, para a gente evoluir como ser humano, porque é para isso que a gente está aqui, né? Então, você pode fechar seus olhos agora, você pode respirar uma vez, soltar pela boca 2 vezes. Respira a terceira vez agora. Se concentre na minha voz. E eu gostaria que você imaginasse um caminho na sua frente. Imagina um caminho. E eu quero que você diga aí para você mesmo como é esse caminho. Não é um caminho bonito, tá de dia, tá de noite. É um caminho que as pedras estão no chão, é um caminho com piso de asfalto, tem plantas. Vai imaginando se tá calor, se tá frio. E agora eu quero que você se olhe e veja como você tá vestida. Como que tá a sua roupa? Que cor é a sua roupa? É uma cor leve? É uma roupa leve? Comece a identificar isso. Comece a olhar para isso. E agora tá vindo uma pessoa na sua direção. Tá vindo uma menininha na sua direção. Ela tem no máximo 12 anos. Quantos anos tem essa menina? Pensa na sua mente. Que idade que vem à sua mente? Do seu 0 até os seus 12 anos. Quantos anos tem essa criança? Essa menina, ela vai agora falar para você um medo que ela tem. Ela vai contar esse medo para você. Escuta o medo que ela vai falar para você. O maior medo dela, quando criança. E aí você vai falar para ela que você é ela. E que ela sobreviveu e que vai ficar tudo bem com ela.
Porque hoje você tem uma vida, você venceu, e você trabalha numa bela de uma empresa, você é muito competente, você é muito necessária, você é uma mulher incrível, a sua vida pessoal vai bem, tem problemas, sim, mas você consegue lidar com todos os problemas que você tem. E agora você pega essa menininha e dá um conselho para ela. Fala algo para ela de encorajamento, um conselho para que ela se integre em você. E aí você vai pensar agora, o que aconteceu nessa idade? Por que você foi parar nessa fase da sua infância? O que aconteceu que te marcou? Independente disso, chama essa menininha para caminhar com você. Chama ela para caminhar com você e leva ela com você. Você quer caminhar com ela? Esse é o seu momento agora de acolher a sua infância, de acolher a sua menina. Traz essa menina para caminhar com você, porque agora você é adulta. Agora você não precisa mais que ninguém cuide de você. Agora quem cuida de você é Deus. Eu não sei qual é a sua crença, mas existe um poder maior cuidando de nós. E aí você vai caminhar com essa menininha e acolher essa criança agora. E eu queria dar uma sugestão que você, quando chegar na sua casa, se você sentir no seu coração que você escreva uma carta se alguém te machucou nessa idade dessa menininha, se alguém te feriu, se alguém te humilhou, se alguém na escola falou algo que te destruiu e você marcou isso, você tem isso até hoje dentro de você. Eu te sugiro que escreva uma carta para essa pessoa. Escreva uma carta, mesmo que você não tenha acesso a essa pessoa, não tem problema. Escreva o que você quer para ela. Escreva essa carta. E depois você vai pegar outra folha e vai escrever uma resposta para essa carta. Mas é a resposta que você gostaria de ler dessa pessoa. Não é a resposta que ela te daria. É a resposta que você gostaria dela. Faça isso. E aí você vai pegar essa carta, ou você vai queimar essas cartas, ou você vai picar e jogar esses papéis para cima, se libertando desse trauma. Se liberte desse trauma. Agora você pode contar até 3 e abrindo os seus olhos. Agora nós vamos falar de onde nós chegamos. Nós passamos por toda essa infância, passamos por uma adolescência que nunca é fácil. A nossa vida espiritual, hoje, como é que tá? É o bom para a gente fazer uma reflexão. O seu cargo, a sua saúde, a sua vida afetiva, tudo isso é motivo que a gente tem de agradecer a Deus, porque a gente está vivo, porque a gente chegou bem no trabalho, a gente tem uma vida, a gente tem uma casa para morar. Então, todas essas questões que envolvem a nossa vida, a gente passa despercebido todo dia. Mas é muito importante que a gente lembre de agradecer e de olhar onde a gente chegou. Eu não sei de onde você saiu, eu não sei nem como você chegou nessa palestra hoje. Mas existe algo maior lá na frente ainda. Tem algo mais para nós. Deus tem uma vida abundante para a gente. Então, é isso que a gente faz quando a gente entende o nosso passado e a gente perdoa, e a gente acolhe, e a gente, às vezes, começa realmente a olhar para coisas que a gente não quer. Então, a gente tem a nossa vida espiritual, o nosso cargo na nossa empresa, e a gente tem que ter orgulho mesmo de trabalhar bem, de fazer as coisas bem feitas, da nossa saúde, como é que a gente está, se tem um probleminha ou outro, a gente vai resolvendo. E da nossa vida afetiva, seja você solteira, casada, namorando, a gente tem que ter orgulho do que a gente vive hoje.
se existe algo também que te prende a um relacionamento sem respeito, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, eu faço votos de que quem vive isso consiga enxergar e consiga sair, consiga resolver. Porque uma pessoa ruim na nossa vida, a gente, é muito pior que uma doença, porque a nossa mente adoece. Então, todas as questões levantadas numa terapia, quando a gente convive com alguém doentio, a gente fica doente junto. Ele adoece a gente. Então, a gente vai falar agora, fazer uma lista mental de 3 coisas que a gente venceu. Eu venci o quê? Eu venci um divórcio. Eu venci uma doença. Eu venci uma perda de um pai, de uma mãe, de um filho. E a gente vai se abraçar pensando nessas situações que a gente já venceu, você é uma vencedora. Não deixe ninguém falar nada contrário disso. Quando você se sentir rejeitada, você pensa que a pessoa que está perdendo não é você. A gente tem pontos a melhorar, sempre vai ter. Mas a gente precisa se amar, a gente precisa se acolher, a gente precisa se entender. Mas eu errei nisso, eu venho errando nisso, naquilo. Então, vamos olhar para a gente de uma forma mais amorosa, né? Porque eu sempre penso assim, eu falaria isso que eu estou falando para mim, para minha melhor amiga? Nunca falaria. Então, trate-se como a sua melhor amiga, você é a sua melhor amiga. Você precisa se acolher, não ser iludida, né? Não é isso que eu estou falando. Da gente ver que a gente está fazendo coisa errada e achar que está certo, não é isso, não. Mas a gente precisa ver como a gente falaria com o outro. Como a gente acolheria o outro, a gente precisa se acolher da mesma forma. Então, esse abraço, você pode se dar esse abraço porque ele libera a ocitocina como um abraço em outra pessoa. Então, você pode pegar e se abrace, se abrace, se abrace, porque nós somos nós por nós mesmos, né? Hoje, a gente só tem a gente mesmo e Deus cuidando da gente. Hoje é a mensagem que eu quero deixar para vocês, é de acolhimento e de se entender. Além de se amar, a gente precisa se entender, saber o porquê dos nossos, vamos dizer, né, que está muito na moda essa palavra, dos nossos surtos, da gente estar estressada, da gente estar cansada, e muitas vezes não é o trabalho, muitas vezes não é o casamento, muitas vezes não é algo que acontece hoje, às vezes é algo lá atrás que a gente ignorou e a gente não tratou, e a gente começa a acumular determinados comportamentos tóxicos até na gente mesmo, e a gente acaba fazendo mal para a gente mesmo. Então, a minha palavra é que vocês consigam se entender como mulheres e se olhar como mulheres insubstituíveis, porque a gente é único. Deus fez cada uma de nós únicas. E eu agradeço muito o convite da Ju para eu estar aqui, para eu falar com vocês um pouquinho sobre isso. A Vale Verde está promovendo esse tipo de ação nas empresas, promovendo também a saúde mental para a gente conseguir lidar melhor, né? Porque às vezes a gente está com o nosso corpo cheio de problemas, de enfermidades, e a gente vai entender que às vezes é a nossa mente que está trazendo essas doenças. A Vale Verde tem muito interesse que vocês comprem muito mais vitaminas, muito mais maquiagens para se embelezar, ficarem mais lindas, hidratantes, do que vocês vão à farmácia só para comprar remédio. Então, essa é a minha palestra de hoje, falando sobre os nossos porquês. Eu espero que essas palavras tenham acalentado vocês, tenham acolhido vocês. Tá bom, meninas? Muito obrigada, viu, pela participação e por me ouvirem aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade também. Eu vou dar uns minutinhos para vocês. Ai, meu Deus, quantos coraçõezinhos! Amei, meninas! Que bom! Eu acho que vocês gostaram, então, entendi isso, né? Sim, meninas, estou aqui com a Pri. Pri, muito obrigada por esse tempo. Tenho certeza que contribuiu bastante com as meninas. Meninas, se vocês tiverem dúvidas para a Priscila, fiquem à vontade para perguntar. Se quiserem colocar alguma situação, a experiência que vocês tiveram agora nesse contato com ela,
Fiquem à vontade, tá? Por favor, pode abrir a câmera e o microfone. E outra coisa, meninas, ajudem meu contato. Se de repente vocês fizerem a carta em casa e precisarem conversar sobre isso, eu me coloco à disposição. Vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Eu tô aqui, porque às vezes vocês não vão conseguir identificar tudo aquilo. É óbvio que a gente não vai resolver tudo numa única conversa, numa sessão, mas eu posso também até indicar, ou até tenho alguns horários para dar terapia também, se vocês precisarem, tá bom? Mas fiquem à vontade para falar comigo, caso vocês queiram tratar desse assunto que foi explanado aqui hoje. A Joana. Gostaria de expressar a minha sincera gratidão pela palestra inspiradora sobre os nossos porquês. Foi um momento de grande reflexão que trouxe clareza, propósito e motivação para olhar as nossas ações com mais consciência e intenção. Sua abordagem foi envolvente e provocou insights valiosos que certamente levarei para a vida pessoal e profissional. Ai, Que linda, Jo! Ai, que maravilhosa! Eu vou tirar, posso tirar uma foto dessa mensagem? Eu quero. Tirar aqui a tela e a gente vai ela grandona. Ah, tá. Amei! Eu posso tirar foto, Ju? Posso, Ju? Pode. Por favor, vai. Legal. Ai, Obrigada por ter lembrado, Mari. Vamos abrir as câmeras, meninas, por favor. Ari, Gi, Pri, a minha xará. Dri, Carolzinha, Thalita. Quem mais está aqui com a gente? Quem que está no relacionamento? Nossa, bastante gente. Bastante meninas. Ai, meninas, eu esqueci de falar. Eu trouxe uns brindes, uns presentinhos aqui para sortear para vocês. E a Marina que vai fazer, né, Marina, um sorteio. Eu trouxe 3 presentes para sortear. Espero que vocês gostem, tá? Aí as meninas, não sei se vai sortear agora. Você acha que dá para sortear agora, Mário? Ou você prefere depois? Tá já. Tá já. São 3. Aí vocês depois mandam foto para mim com um brinde, quero ver. Tá bom? Inclusive, deixa eu agradecer e valorizar também a Vale Verde contribuiu com a gente na doação que nós estamos fazendo ao longo desse mês, naquela doação do abrigo da mulher. E a Vale Verde é uma dessas nossas parceiras nessa contribuição. Pior, tá? Eu vou falar, tá vendo como eu sou muito real, tá, gente? Eu esqueci a cesta lá, esqueceu, né? Vai ter alguns imprevistos hoje de manhã com ela. Gente, eu acho que não era para fazer essa palestra, porque eu me atrasei em tudo, e aí acabou a luz lá na sede onde a gente trabalha, em todo o redor ali, não tem luz. E aí a gente não conseguia entrar, porque é pela facial. Aí a Cauane conseguiu entrar, pegou e acabou esquecendo a cesta, mas a cesta está lá, montada, já mandei foto. Ótimo. Então mantemos a contribuição da Vale Verde. Não, tá mantida, assim, só esquece. Depois eu pego o motoboy para você. Fica tranquilo. Bom, então, meninas, muito obrigada pelo tempo. Mari, vamos fazer a foto, né? Esqueci. Gente, não é isso. Vou tirar. Tira aqui.
Vou tirar o celular, peraí. Eu tirei outra, né? Acho que foi. Foi? Vocês tiraram? Alguém tirou a print ou não? Foi, Mari. Ah, Então, maravilha, meninas. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Deus Boa abençoe a vida de sexta-feira. vocês. Bom trabalho. Até mais. Um beijo.